This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Começa agora. Clube do Erro! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater as histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, meninas? Errei? Spoiler, a gente vai errar tanto quanto vocês nas análises. Afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Agnes Brista. Eu sou a Ana Ricari. E eu sou Nina Tonsik. E vamos estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E claro, segue a gente aqui no Spotify e avalia com 5 estrelas se você já ama o nosso programa. Vi no Instagram um tweet, como é a vida, Genial. dizendo: a moça aqui do trabalho tem 17 ficantes. E ela mandou mensagem pra todos dizendo: minha quentinha acabou de azedar, será que você não manda R$20 pra mim no Pix? E agora ela tem R$340. Tá errada? Nossa, nem Não. um pouco. Faturou hoje R$340. Esperta é ela. Eu achei que a história ia ser daquelas de mandar mensagem no direct pros ficantes, pros 17 ficantes, e sem querer criar um grupo no direct. Isso acontece com as pessoas. Meu Deus. Gente, quem tem pesadelo. 17 ficantes? Eu pensei sobre isso. Tem gente que tem. Que cansativo. Como? Nossa. É, cronograma. Não, mas não são Forte. ficantes. São, Nunca são fica contatinhos. É tipo assim, uma pessoinha que eu transo uma vez por ano, né? Mas a pessoa me pagou Às vezes não, R$20, muito pode ser legal. que ela… Só transa Que comigo. relação estranha. Ela tem 17 pessoas com essa relação. Que louco. Se eu fosse rentabilizar em torno… E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Tô errado por fazer um ladrão ter diarreia? Eu, homem de 24 anos, faço estágio em um hospital geral e sempre levo minha marmita, já que os estagiários não têm direito à comida do hospital, o que pra mim é ok. O problema é que nos últimos 3 meses eu tenho sofrido furtos na minha lancheira. E às vezes some uma fruta, às vezes some um suco e muitas outras vezes a carne. Na última semana, o ladrão se sentiu à vontade pra roubar tudo. Na hora do almoço eu abri minha lancheira e não tinha nada. Nada mesmo. Até as vasilhas tinham sumido. Aquilo pra mim foi a gota d'água. Eu lembrei de um caso que eu vi na internet e resolvi batizar a minha lancheira. Pensei bem e decidi armar uma armadilha. Comprei o pudim mais caro da cidade, propositalmente deixei na embalagem com o emblema da doceria e com uma seringa… Eu enchi o pudim, a comida e o suco de laxante. Genial. No dia seguinte, deu certo. O pudim sumiu. Minha comida estava remexida e o suco desapareceu. Fiquei feliz. Meu plano funcionou. Eu tinha um suspeito. Um enfermeiro que não gosta muito de mim e sempre me critica. Passei o dia observando ele, esperando o momento da dor de barriga bater. Mas nada aconteceu. Comecei a me sentir culpada por acusar um inocente na minha cabeça. Até que o mais inacreditável aconteceu. O meu chefe, um cara que ganha mais de R$15 mil por mês, apareceu com uma dor de barriga terrível e precisou ir embora. Ou seja, esse grandíssimo safado estava roubando a comida de um pobre estagiário. Nunca vou comentar sobre isso com ninguém e rezo para que ele nunca me pergunte nada, porque eu preciso desse estágio e da mixaria que me pagam. Então, tô errado? Parece mentira um pouco, né? Tipo, A história? caralho. Você Uma achou história que de parece filme. mentira? Gente, Cara, eu achei genial, achei verdade, achei… Eu me surpreendo ainda com as pessoas. Sempre. Jura, amiga? Cara, sempre me surpreendo com as pessoas. Tipo, sério? Sério que isso existe? Tipo, sério que um cara… Você trabalha numa empresa onde as pessoas remexem a sua marmita, tipo… Amiga, coisa mas as tão- pessoas super fazem isso, é Eu sei, muito recorrente. a gente já fez um episódio sobre isso. É. E eu ainda me surpreendo. Eu acho surreal, eu fico assim… Cara, por quê? Tem uma coisa genial Por quê? que a Mariana Armelini fala
A Mariana Armelini é uma atriz maravilhosa de comédia, de novela. E ela gravou um vídeo outro dia falando assim… Porque estavam falando que na novela que a gente tava fazendo tinha uma cena que não era muito verídica. Ela gravou um vídeo e falou assim… Vocês estão de palhaçada, gente? A gente vive no país que um padre encheu balões, subiu e desapareceu. A gente vive num país, tipo assim, em que os políticos subiram num palanque pra poder falar que pela família eles iam expulsar uma mulher que virou presidente, super digna, torturada pela fucking ditadura. E a galera tava dando impeachment nela porque ela não deu uma roubadinha junto com eles. Foi a coisa, assim, é a coisa de se fosse o plot, a gente estaria assistindo assim… Exato. Não, gente, para. Estão forçando pra contar a história. A gente vive num país, eu vi essa história essa semana, em que um namorado… Você ouviu essa história quando o namorado começou a emagrecer? Vou contar aqui. O namorado começou a emagrecer. E aí, ele começou tava meio mal no trabalho, uma fase da vida. Não tava tendo muito apetite. E emagreceu do nadão uns 3 quilos. Ele descobriu que o namorado dele tava aplicando Ozempic nele dormindo. Muito louco. Mano, pra quê? A gente vive… Eu me surpreendo. A gente E você vive surpreende… nesse lugar. É, mas é isso. E olha nem que eu por sou isso… pessimista. É que as pessoas são mais criativas do que a gente imagina. Cara. Não é surpreender com a maldade, surpreender com a criatividade. Exatamente. É tipo se surpreender com alguém pensar nesse bagulho, assim. Tipo, sério que um chefe tava roubando a mama? Ele acha isso normal? Tipo, as coisas são normais, né? E olha, nossa, realmente, eu faço teatro, sabe? Tipo, eu não sou uma pessoa careta. Eu sou uma pessoa criativa já. Exato. É muito louco pra mim, assim. A criatividade humana. Engraçado, porque eu comecei a pensar nisso no sentido de personagem. Cara, todo personagem existe. Você pode estar fazendo… Porque eu comecei a pensar nisso, porque eu pensei, tá, a construção de um personagem, ela passa muito por você entender o personagem e você seguir a lógica de pensamento desse personagem, né? Só que eu pensei, cara, não existe alguém que faz um personagem mal. Porque mesmo que a pessoa esteja interpretando o personagem mal, alguém é daquele jeito, sabe? Tipo, a humanidade, o jeito das pessoas é tão amplo e tão aleatório que todo mundo existe. Tipo, uma pessoa que é de um jeito X, que a gente olharia e falaria, gente, essa pessoa não entende, esse ator, essa atriz não entendeu o personagem. Tipo, tá viajando. Não, pode ser daquele jeito. Sim. Claro, Então super. é infinito. Tudo existe. E isso é muito louco. Vocês entendem o que eu tô entendo, falando? Super. Me deu uma tranquilidade isso, sabe? Tipo… No quesito atriz. É. Eu acho que existe… E no quesito vida? Acho que existe, não sei. tipo, atuação boa ou não continua existindo, né? A questão é construir um personagem. Ele vai… A coerência… Se a gente for espelhar na vida, que é isso que a gente espelha, né? A coerência. Ela realmente é muito mais ampla do que a nossa cabecinha fechada permite. Tem razão. E Total. até no sentido atuação ruim. Porque tem gente que fala desse jeito. É. Tipo, a pessoa tá atuando mal, tá sem verdade. As pessoas são assim na vida. Na vida tem gente que você olha e fala… Nossa, por que ela tá falando isso? Desse jeito comigo? Ou pra essas pessoas? Por que ele tá falando assim? Outro dia eu vi um vídeo, que era pra ser um vídeo muito fofo. Que era 12 anos do pai registrando os filhos indo no primeiro dia da escola. E aí era muito fofo. Tem eles com 13, 14 anos, aí 12 anos, foi indo. E até eles piquititicos. Cara, o pai, juro por Deus, eu vou tentar imitar a voz dele. A voz dele era assim: bom dia, meus queridos! O que vocês vão fazer hoje? Aí eles, primeiro dia de aula. Que lindos! Manda um beijo pro pai! Eu fiquei assim, por que ele tá falando assim? Sim, é uma pessoa que existe. Eu nunca criaria um personagem assim. E bancaria. Entendi, o ponto. Eu ia dizer, não, quem é essa? De onde vem essa loucura? É Alguém que dirige já inacreditável. diz assim, Agnes, você tá muito louca. Só que não tá, as pessoas são assim. Elas são assim. Eu conheço pessoas também que falam de um jeito que parece desenho animado, tipo, uma coisa muito louca. E aí eu comecei a ter autoconsciência também de quando eu falo as coisas. E aí eu solto uma frase e falo, nossa, que entonação é essa que eu usei pra essa frase? Que louco, pode ser assim na hora. A gente cabeça fechada na hora da atuação, né? Porque fica nessa coisa do realismo, e aí leva pra um lugar que é limitante, na verdade. E isso é muito bom, porque realmente explica por que tá todo mundo tão… A gente segura até mais do que a nossa própria realidade, até o nosso próprio realismo. Porque é isso, vem e vai fazer um personagem, você se contém.
Você, Nina, me impressionou quando eu assisti o Quanto Mais Vida Melhor, né? A novela que nós 3 fizemos pela primeira vez. Que é um personagem maior dos que eu já tinha visto, inclusive a sua série anterior, antes da gente se conhecer. Filhos de Eva. Caralho. Eu vi. Só que… Ela já era apaixonada. eu já… Não, já… eu que fui apaixonada primeiro. Esse é o único momento em que eu odeio Começou. que isso daqui não é um trio, que elas são indivíduos e elas são apaixonadas uma Odiou pela que a outra. gente Elas se falou. Ai, beijam. elas se apaixonam. Elas se beijam. Elas eu se fico excluída. apaixonam. Tá bom. Enfim. Aí, eu fiquei percebendo isso. Que você não tava, tipo… Primeiro trabalho grande, tô nervosa, vou me conter, vou tentar construir um negócio. Não, a personagem dela tinha barulhinhos. Tinha movimentos do corpo que… Tipo assim, pra ter essa coragem de construir algo com uma esquisitice, para além de estou cumprindo tudo que o roteiro está dizendo. Já estou construindo um personagem que existe. Ela pode ter a humanidade da esquisitice, que é o que traz a humanidade. Eu preciso de uns anos de carreira aí. Não, mentira. Agora que eu tenho… E fica lindo, né? Porque e fica muito vivo. E aí eu aprendi através de olhar ela. Porque pra eu chegar Sim. sozinha, sim, ia ser anos de carreira. Pra eu olhar e dizer… Olha, eu admiro isso e isso é isso. Minha amiga foi lá e fez, entendeu? Só que isso é muito incrível, porque a gente tenta acertar, a gente vai se prendendo, e de repente a gente constrói um negócio que não tem o surpresa de… a humanidade, ela é esquisitinha. A humanidade, ela tem um negócio. Você sozinho em casa, quando alguém te dá uma notícia boa, você está deitada na cama, você se espreme como uma linguiça, tem essa cena específica. E se treme inteira, tipo… Que nem ela faz isso, é tipo… mano… Porque a novela tá registrando o mais íntimo daquele personagem. Também. E que bom que a gente pode fazer e mostrar o mais íntimo, né, desse ser humano. Vou fazer esse link agora, Faz olha o link. só. Vai. Diante dessa reflexão sobre atuação e personagens, que é lindo quando a gente vê atores e atrizes tendo essa ousadia, como a Nina teve no Enquanto Mais Vida Melhor. Essa ousadia da vida, de deixar o personagem vivo e deixar o personagem espontâneo, eu acho lindo quando a gente, enquanto pessoas e não enquanto personagens, também tem essa ousadia na vida. E é por isso que eu acho genial, genial você, querido ouvinte, ter feito isso. Porque eu acho que a gente, às vezes, esquece de ter essa ousadiazinha na vida. E a gente vai agindo naturalmente na vida, porque parece que a gente tem que ser natural. Mas às vezes a vida requer uma ousadia pra dar uma animada, né? Eu achei genial, eu achei fantástico. Que personagem incrível que você foi na tua vida. Você foi protagonista. Você foi um protagonista genial. Se ele tem um bom caráter, se ele é um herói… Como chama? Anti-herói? Se ele foi um anti-herói… Não sei, eu não tô aqui pra discutir o caráter. Até porque eu acho que eu faria a mesma coisa. Eu nunca Genial. faria isso, porque eu ficaria tipo, ai, vou ter que comprar um laxante. Tipo, eu ia ficar com muita preguiça do processo, mas eu não sou contra. Já eu gosto, eu acho o processo divertido. E meu senso, na verdade, o que mais me chama a atenção na história é meu senso de detetive, descobrir quem é. E não tipo, quero ferrar esta pessoa que tá fazendo isso. É tipo, eu quero descobrir quem é. E dessa forma ela vai se denunciar. Sim. E eu sou muito curiosinha, então eu ia adorar descobrir quem é. Tal como ele ficou olhando quem ele achava que era e tal. Só que eu tenho o quê de tipo assim, poxa… Mas e se eu perder a mão e a pessoa passar muito mal? Eu sei que ele é literalmente ladrão da minha comida, mas eu fico assim, poxa… E se a pessoa passar muito mal? Mas é só laxante. E ele é enfermeiro, ele deve saber a quantidade certa pra só fazer verdade. uma Tá lavagem. Tá aí. Eu não… É porque eu não teria esse crime e ficaria tipo assim, em casa pensando… meu chefe deve estar botando tudo pra fora. Realmente. Mas a vontade de descobrir quem é divertido, assim. Sim. Eu acho genial. É muito bom esse personagem ter essa ousadia. Eu ia amar fazer esse personagem. Ele pensando, tipo… Que ódio a carne, e crescendo a raiva, a ponto dele falar: meu Deus, eu vou até a farmácia e vou comprar um laxante. Ele comprando pudim, ele aplicando laxante no pudim Com sem uma estragar a seringa. embalagem. É genial! Maravilhoso. Não, eu não acho que ele tá errado, não, de fazer isso, né? Que mala. Nossa, que inferno, gente, juro. Assim, a pessoa já vai, faz a marmita e vai pro trabalho. A pessoa remexe a marmita. Como assim? Ainda não, pra mim, é muito louca E isso. fica clean, né? É o chefe. É o chefe dele. Tipo, caraca, que cara babaca que pode ir até uma geladeira, abrir a geladeira e escolher. Por que ele ia escolher sempre a dele? Sempre a dele. Eu pensei nisso. Cara, que Ele deve babaca. ser um cara muito bom, tipo, que faz uma marmita bem bonitinha, né? Nossa, Mas mas que que ódio, ódio a no pessoa, direito. ela é penalizada por fazer uma marmita sempre muito boa, Exato, né? é.
muito escroto, Tá vendo? gente. Então esse personagem não é escroto. Se ele faz uma marmita linda, ele deve ser maravilhoso. Não, eu não acho que ele é escroto. Exato, ele só tem um exato. senso de vingança, que é aquela coisa que a gente tava falando outro dia. Que eu acho super importante de ter na vida. Eu sou uma pessoa vingativa, então… Então, eu também. Só que não… E ele não vai abordar isso? Não, né? O quê? Não. Como Ele assim? fez o cara passar mal no meu senso de quero descobrir quem é. E não, como é o nome? Vou enfrentar quem é que tá… Acho que ele não tem como fazer isso, que ele teria que se Que é o acusar também. Ah. Porque pouco se ele isso. descobre, ele tem que falar. Por que ele descobriu? Porque eu botei lá gente da tua comida. E se ele fosse lá É crime, no escritório… será? Não sei. Se ele fosse, tipo, na sala do chefe agora e falasse… Cara, queria reportar um problema. Tem alguém roubando minhas marmitas e tal, como se fosse um sonso. Porque não necessariamente era laxante, podia ser só uma comida estragada, entendeu? E aí, o que Ou que o ele chefe ia pode fazer estar com usando isso? laxante Nada. porque ele precisa. E aí eu acho que… Talvez. Mas eu acho que aí o chefe ia ter que… A gente ia descobrir o tamanho da cara de pau filha da putice do chefe, entendeu? Porque, Ah, tipo, com ele certeza ia ia ser ser um gigante. sonso e ia falar assim… realmente. Vamos passar Que grave. papéis avisando. Vamos ver as Não. câmeras, né? Eu acho que Vamos preencher essa ficha aqui pra gente ter registrado, É. por favor, ó. Preenche aqui relatando tudo pra mim, por favor, que eu vou mandar pro RH. Pois é. Entendeu? Eu acho que aí é já virar o feitiço contra o feiticeiro, já botar ele contra a parede de uma forma sutil. Não ia fazer nada com isso. Você acha que foi o suficiente pra ele parar o negócio do laxante? Não pode- sei, eu queria saber. Fiquei Talvez curiosa. não. Amigo, manda a parte 2 dessa história. Eu queria muito saber se ele continuou roubando sua lancheira. É, se Sim. você só descobriu quem era, mas não pôde se proteger mais do que isso. Eu acho que ele deve ter continuado a roubar, porque podia ser só uma coisa Não é comida daquele estragada. dia, sabe? Tipo, ou o pudim. Aí ele achou que era o pudim. Era pudim. Mas, tipo, ele… Não, que ela achou que a culpa era do pudim, não da comida inteira, né? entendeu? Ai, gente, mas aí eu não entendo por que essa história. Só pra descobrir, né? É, eu entendo. Eu sou Sim, muito só pra curiosa. descobrir. Só pra descobrir. Não, pra descobrir e castigar. Tipo, o cara passou mal. É, se não é vingou, legal né? passar mal, né? Mas não foi deve ter suficiente pra sido ele chato. parar, isso que eu tô puta. Não é traumatizante o suficiente. Droga. É, mas a gente às vezes passa mal e continua comendo na vida, ainda bem. Não, agora eu tô chateada. Tudo bem. Tudo bem, vou terminar esse episódio chateada, porque tô errado? Enfim, tô errado por fazer um ladrão ter diarreia? Não. Não! Não. Você é um gênio do crime. Ai, lembra desse livro? do Era muito Scooby-Doo. bom. Ficou com vontade de dar sua opinião na história de hoje? Diz o que você achou na seção de comentários do Spotify e não deixa de votar na nossa enquete. E também segue a gente aqui nessa plataforma de áudio e nas redes sociais, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. Amanhã a gente se encontra de novo, na mesma hora, no mesmo lugar. Se errar, não esquece de mandar a sua história pra gente. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.